encontrar, por favor, fique de pé comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do verso de número 16. Carta de Paulo aos Romanos 4, verso 16, amém? Amém. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão no regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Pai querido e santo, eterno Deus, que a luz do Teu Espírito venha sobre a minha vida e sobre a vida da igreja. Fala ao nosso coração e cumpre neste lugar o Teu querer, em nome de Jesus, amém. Você pode tomar o seu assento. Quando nós falamos de fé, nós precisamos olhar quem seria o ícone dentro da Bíblia a respeito da fé. E o texto é bem claro, quando ele diz o seguinte: Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Abraão, aos olhos de Deus, é o pai de todos aqueles que haveriam de crer, porque a salvação é pela graça, pela fé. Vejam só, se Abraão é o pai, nós precisamos entender que toda ligação com o pai, ela é firmada em um princípio. E o princípio que nos liga a Abraão é a fé. Não temos descendência de Abraão segundo o sangue. Nós temos a descendência de Abraão segundo a fé, porque Abraão foi justificado antes da lei de Moisés. Logo, a justificação de Abraão foi pela fé. Agora vamos olhar para a vida de Abraão. Vamos tentar ver o que esse homem viveu e o que é uma vida de fé. Porque quando eu olho para a vida dele, eu vou conseguir me identificar com ele. Aonde eu estou errando? E o que eu preciso fazer para melhorar na minha jornada de fé? Porque eu sou filho de Abraão pela fé e devo caminhar em fé. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Prestem bem atenção numa questão muito importante dentro desses textos. O Deus que dá vida aos mortos chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Vem uma pergunta: Abraão se relacionava com Deus pela fé. A relação entre Abraão e Deus era a fé. Mas como era a fé de Abraão? Como era que Abraão enxergava Deus? Como é que ele via aquilo que Deus significava? O texto mesmo nos mostra. Abraão é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos. Repita comigo: o Deus que dá vida aos mortos. Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência. Chama a existência. As coisas que não existem. As coisas que não existem. Como se existissem. Como se existissem. Prestem bem atenção. Que loucura é essa? Deus encontrou um homem diferente na terra. Abraão é um homem diferente. Porque Abraão nunca tinha visto alguém ressuscitar. Abraão nunca viu ninguém ressuscitar. Mas o relacionamento dele, ele enxergava Deus como um Deus poderoso, capaz de ressuscitar mortos, mesmo sem nunca ter visto alguém ressuscitar. Vejam só que ele enxergava Deus na grandeza que o próprio Deus é.
E quando ele enxergava Deus dentro dessa grandeza, todas as coisas da vida dele passaram a ser diferentes. Porque Deus o escolheu para ser o pai da promessa. Primeiro, Abraão acreditava que Deus era capaz de dar vida até o que estava morto. O texto de Hebreus fala que quando ele foi sacrificar o filho, ele cria que ainda que matasse Isaac, Deus era poderoso para fazer Isaac ressuscitar dos mortos. Ele levou o filho para o sacrifício, crendo que Deus tinha poder suficiente até para ressuscitar mortos. O que tem acontecido conosco? O que tem acontecido com você? Como você enxerga Deus? Como é que você tem enxergado Deus? Ah, Deus é aquele que já fez muita coisa, mas não pode fazer nada. Eu quero dizer que hoje é dia da sua fé ser fortalecida. Hoje é dia, em nome de Jesus, de você receber um renovo, porque um espírito de apostasia está roubando a graça de Deus de dentro da igreja. Nós temos experimentado milagres ali em Minocamo, que eu estou maravilhado com Deus. Tenho visto pessoas que foram curadas de câncer. Eu vi uma pessoa que estava com um tumor, que inclusive contou um testemunho na conferência. E nós fizemos uma campanha e o tumor estabilizou. O médico disse: o tumor está aí no lugar, mas como se não estivesse, ele está morto dentro da menina. Eu tenho visto Deus curar crianças de artrite infantil. Eu tenho visto Deus curar pessoas instantaneamente naquele lugar. Porque a fé, ela está voltando para dentro da igreja. As pessoas já não pedem oração. E quando pediam oração, elas já vinham pedir a oração crendo que não iam receber a cura. Elas não vinham pedir oração crendo na cura. E infelizmente, a incredulidade é a única barreira que atrapalha o teu milagre. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, o que você vai receber dele? Jesus não pôde fazer muitos sinais no lugar onde nasceu pela incredulidade das pessoas que estavam em sua volta. Não vamos permitir, não se permita ser roubado. A joia mais preciosa que você tem é a tua fé. Essa fé precisa ser fortalecida, ela precisa ser alimentada para que você possa conhecer a bondade do Todo-Poderoso. Precisamos voltar ao primeiro amor. Abraão enxergava Deus como um Deus que dá vida aos mortos. Precisamos voltar a crer que Deus é aquele que pode dar vida aos mortos. Abraão acreditava que Deus poderia chamar as coisas que não existem à existência e fazer estas coisas existirem. Irmãos, esta é uma graça maravilhosa de uma comunhão, porque nós só podemos confiar em Deus nesse ponto se nós o conhecemos. Nós só podemos entregar a nossa vida, sentar na carriola de Deus, quando nós confiamos verdadeiramente naquele que nos gerou em Cristo Jesus. E nos gerou para uma vida de fé. A vida do justo, do princípio ao fim, é pela fé. Eu quero dizer para você, não se engane. Se você está saindo do caminho da fé, você está saindo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é do princípio ao fim, é pela fé. Não, agora eu quero andar pelo que eu vejo. Você está se afastando, não faça isso. Nós não vivemos daquilo que vemos, nem do que ouvimos. Todo mundo tem o direito de tomar decisões na vida. Algumas pessoas decidiram ser hippie. Algumas pessoas decidiram ser alguma coisa diferente. Você decidiu ser cristão. Jesus não te obrigou. Ele não te pressiona. Olha, se você não for, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ele não vai lá te pressionar. Não. O cristianismo é uma decisão. Você decidiu. Eu decidi. Eu conheci Jesus e Ele me chamou e eu decidi andar com Ele. Foi uma decisão minha, é uma decisão espontânea. Se é uma decisão, vamos viver cristianismo como cristianismo. Ninguém nos obriga, ninguém te obriga a viver pela fé. Você não é obrigado a viver pela fé. Você pode viver pela tua força. Esse é um direito que te assiste. Mas nós escolhemos ser diferentes.
Enquanto as pessoas vivem na força humana, nós escolhemos viver pela fé. Nós escolhemos acreditar no Deus que está acima de tudo e de todos, que é capaz de cuidar da nossa vida diante das maiores dificuldades. Fomos nós que escolhemos confiar, mesmo que as dificuldades fossem maiores do que nós. Fomos nós que decidimos ter a Bíblia como uma fé, como regra de fé e prática. Ninguém nos forçou a nada, fomos nós que escolhemos. Se nós escolhemos uma vida pela fé, porque no momento em que a nossa fé é provada, nós queremos e almejamos pular fora do barco. Porque no momento da dificuldade, nós achamos que é momento de jogar tudo para o alto e salvar-nos a nós mesmos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se permita ser roubado. Satanás tem trazido apostasia e incredulidade. Mas hoje a palavra do Senhor vem para te fortalecer, amém? A palavra do Senhor vem para te renovar, para te dar uma graça especial neste dia. Abraão enxergava Deus com olhos diferentes. Os olhos de Abraão eram diferentes. Mas acompanhe comigo o que diz o texto seguinte, verso de número 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ele, contra toda esperança, em esperança creu. Imaginem o que é isso. Eu quero que você tente imaginar o que o texto está querendo trazer para você. O que o texto está querendo nos transmitir. Crer contra toda esperança. Não há chance, não há possibilidade, é impossível. Contra tudo aquilo que é impossível, eu decidi crer e vou crer. Crer contra toda esperança. Sabe, aqueles que são da fé, eles vivem por uma intimidade, por uma confiança em Deus, não por aquilo que os olhos deles mostram. Quando você olha para a vida de Davi, você vai ver que Davi não enxerga um gigante como um gigante. Ele enxerga Deus com ele, de modo que o gigante se torna pequeno. Os olhos das pessoas que vivem pela fé são diferentes. Os seus olhos precisam ser diferentes. Os seus olhos precisam ter o brilho de Cristo, precisam ter a fé. Os teus olhos precisam ser olhos de fé. Como é que funciona isso? Eu quero mostrar para você. Sabe, irmãos, existe um exemplo na natureza que muito bem nos trata o que é contra toda esperança e esperança crer. Ainda que seja um exemplo na natureza, é um exemplo que consegue transmitir o que eu quero dizer. Imagina só que um leão, ele olha para um bando de búfalos selvagens. Deve ter ali 150 búfalos, ou 200 búfalos selvagens. E ele é apenas um leão. Se os búfalos se voltarem para ele, vão matá-lo. O leão não pode contra todos eles.